Tem livro que a gente abre e começa a ler. E tem livro que a gente pega na mão e já sente que vai ser diferente. Esse aqui, eu nem tinha aberto ainda. Estava só segurando depois que ele chegou dos Correios, tirando do envelope, e eu senti que esse aqui vai ser diferente. Esse aqui é um Rum, do Samir Mesquita, publicado pela editora Quelônio. Um livro de 80 páginas que fala sobre a menor cidade do mundo, que fala sobre crianças que crescem esperando por um pai que a guerra levou, e que fala sobre como o silêncio, muitas vezes, carrega mais que qualquer grito. E ele começa a fazer tudo isso já machucando a gente pela palma da mão. Eu sou o Rafael Caneca e convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu quero mostrar 3 coisas para você. Primeiro, o projeto gráfico desse livro, que é genial. E eu não estou falando só da capa, não, que eu já falei aqui, viu? Segundo, a própria história. A história de Rum, uma cidade real, que tem uma história fascinante e que o Samir usa como palco com precisão cirúrgica. Em terceiro lugar, o que esse livro tem a dizer sobre memória, sobre guerra e sobre as crianças que crescem dentro de buracos que os adultos deixaram. E aí, bora lá comigo? Em primeiro lugar, a gente precisa falar do objeto livro. Porque não é só um livro, ele é uma escultura que conta uma história. O Samir Mesquita, além de escritor, é artista visual. Ele projetou esse livro conscientemente para que a gente sinta literalmente mesmo na pele a textura de Rum. Porque Rum é uma cidade de pedra, com muros de pedra, ruas de pedra, casas de pedra, tudo de pedra. E quando a gente pega esse livro, a mão da gente encontra o mesmo tipo de resistência que encontraria nos muros medievais da cidade. E a metáfora aqui dispensa explicação, né? Agora, olha o corte desse livro. Vocês estão vendo? Pintado de preto. Isso aqui me lembra aqueles livros antigos, encadernados à mão, que tinham um corte dourado, marmorizado. Sabe o que é que eu tô falando? Só que aqui o Samir, ele faz o oposto. Ele vai pro preto, pro escuro. Porque o livro é de luto. É de uma ausência, e uma ausência muito forte, muito marcante. A gente fecha o livro e o que aparece é esse bloco escuro. Acho que aqui não dá para ver não, mas aqui fica melhor. Esse bloco escuro, tipo uma pedra de túmulo, sabe? A costura aqui ela é aparente, ó. Ela é aparente. Dá para ver as linhas que seguram o miolo do livro. Isso também é intencional, pelo menos pareceu ser intencional por parte do Samir. Do Samir e da editora, né? A Quelônio apostou um design que mostra as costuras, em vez de esconder essas costuras. É uma declaração estética que combina perfeitamente com a narrativa do livro. Esse livro ele fala de feridas, ele fala das feridas que aparecem. Então, tá vendo? As costuras são as feridas que aparecem. E as tentativas de fechar essas feridas também acabam ficando aparentes. E aí vem as ilustrações internas. As ilustrações internas elas são outro capítulo à parte. O Samir não usou pincéis convencionais não para fazer essas pinturas. Ele usou pedras. Pedras que serviram como carimbos e instrumentos de pintura. As imagens, como eu mostrei aqui, elas têm essa textura, uma textura bruta, fragmentada, que parece um pouquinho até arqueológica, como se fossem gravuras encontradas numa ruína. Então aqui, já estou falando, o texto fala de pedras, os personagens vivem entre pedras, e o livro é literalmente feito com pedras. Tudo está costurado, tudo é coerente aqui, tem tudo a ver com o projeto visual do livro. Gente, quando eu falo aqui de livro como objeto, eu já falei isso outras vezes, é exatamente isso aqui que eu tenho em mente. Um livro ele pode ser uma experiência completa, que começa antes da primeira palavra e continua depois da última. O Rum começa quando a gente pega o livro, antes mesmo de abri-lo. E aí, sinto dizer, mas ele não termina quando a gente fecha. Antes de entrar na história do livro, eu queria falar um pouquinho sobre a Cidade Real, porque ela é tão fascinante quanto o livro. Sim, porque Rum, ela existe. Ela é uma cidade real na Croácia, na região da Istria, península no noroeste do país, que faz fronteira com a Eslovênia, e dá para o mar Adriático. E Rum tem o título de menor cidade do mundo, é um título oficial pelo Guinness Book.
Quantos habitantes tem lá? Em torno de 20, 30 pessoas, a depender da época do ano. 20, 30 pessoas. Eu já recebi mais gente do que isso nos meus aniversários, até em jantar. Não, na minha casa, 30 não, mas acho que perto de 20 sim. E curiosidade, engraçado que se você for explorar Rum no Google Maps, vai ver um bocado de carro. Parece que tem mais carro do que gente nessa cidade. Eu fiz isso lá. E aí eu vi um bocado de carro estacionado, enfim. Mesmo com 20 a 30 pessoas, Rum é tecnicamente uma cidade. Prefeitura, eleito. Isso porque no contexto histórico e administrativo da Croácia, o status de cidade não depende do tamanho populacional. Depende da relevância histórica. E Rum tem história pra caramba. A cidade foi fundada como um castelo medieval no século XI. Sim, falei certo. Século XI. Para ter uma noção, esses muros aí que cercam Rum são anteriores à chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500. Fisicamente, Rum é um retângulo de pedra de 100 metros de comprimento por 30, acho que 35 de largura. Duas ruelas de paralelepípedos, casas de pedra dos dois lados, duas igrejas do século XII, a igreja de São Jerônimo com afrescos românicos e a igreja de São Tiago, com a torre cineira que domina a paisagem. Essa é uma espécie de galeria gótica que hoje funciona como um museu e o único portão de entrada medieval. É isso. Tudo que existe dentro dos muros é isso que eu falei para vocês. Fora dos muros, a gente vê colinas verdes e vinhedos. A Ístria é famosa exatamente por isso. Trufas, azeite, vinho. A cidade mais próxima de lá se chama Rock, sei lá. Aqueles jogadores Hispanovic, não sei o que, Hot. Ela fica a 5 quilômetros e entre as duas existe uma ruela chamada de Glagolítica. É um caminho com monumentos escritos no Glagolítico, que é aqui eu estou pescando, tá? Que é o alfabeto eslavo mais antigo que se conhece, criado por dois monges, Cirilo e Metódio, lá no século XIX, lá no século IX, aliás, para traduzir a Bíblia para os povos eslavos. É um dos maiores centros de preservação desse alfabeto. Os painéis estão nas paredes, nas pedras, na própria rua, pela cidade inteira. E o passado, então, não fica ali pelo museu, não. Ele fica na calçada, ele fica à vista de todo mundo. E, claro, existe uma lenda. Toda cidade tem a sua lenda. A história local diz que Rum foi construída por gigantes, via gigantes na Ístria. Bondosos, dizem os textos, que ajudavam os fazendeiros a cultivar a terra e a construir suas vilas. Cada gigante pegou sua colina e ergueu uma cidade. Botou Rum, Hot, Groznian, acho que é assim que se fala. E quando acabaram as colinas e sobraram só as pedras, um dos gigantes juntou os fragmentos e fez Rum. A menor cidade do mundo, então, segundo a lenda, literalmente feita de sobras, de pedras que não cabiam mais em lugar nenhum. Agora, me diz aí, com essa história de fundo, você não entende, não? Por que o Sami Mesquita escolheu justamente, exatamente esse lugar para falar sobre guerra e sobre crianças que ficam esperando por aquilo, por aquele, por alguém que não volta? Porque Rum é uma cidade que sobrou, é uma cidade de pedras que não encontram outro lugar. E o livro vai falar exatamente de pessoas assim. Mas antes da ficção, eu preciso contextualizar um pouquinho mais. Eu adoro falar sobre história. Vocês sabem disso. Sobre história, não só a história dos livros, mas a história da vida real. Porque o livro ele fala de guerra, mas não deixa claro exatamente qual guerra é essa. Parece ter sido uma opção literária deliberada do Sami. Mas a verdade é que o contexto histórico, que fica subentendido a partir da leitura, é a guerra da Iugoslávia, os conflitos ali dos Balcãs nos anos 1990. Eu sou apaixonado por esse tema. Na época da faculdade, eu até participei de um projeto. Participei não, fui um dos criadores, que era uma simulação da ONU, chamada SONO. Simulação da ONU, SONO. Discussões de temas reais de direito internacional. Relações internacionais, política internacional, etc. Em um dos anos, a gente simulou um julgamento do Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia, um tribunal que existiu de verdade, sediado, se não me engano, em Haia, na Holanda, e foi sobre, era um julgamento do Slobodan Milosevic, no contexto justamente dessa guerra. Para quem não sabe aqui, falando ainda desse fundo histórico, a Iugoslávia era um país que reunia 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. General Tito,
aí você vai lembrar das suas aulas aí no colégio, ele segurou essa estrutura durante décadas com mão de ferro. Quando ele morreu em 1980, o barril de pólvora começou a apitar. Tinha uma frase famosa na época que resumia o país assim: 6 repúblicas, 5 etnias, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos. E quando esse um partido deixou de ser suficiente para segurar tudo, o que sobrou foi a guerra. Em 1991, Croácia e Eslovênia declararam a independência. E aí começou um ciclo de conflitos armados que durou anos, com limpeza étnica, campos de refugiados, massacres e mais de 130 mil mortos. A guerra na Croácia, a guerra da Bósnia de 92 a 95, a guerra do Kosovo no final da década. Esse foi um dos conflitos armados mais mortais na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E eu digo um dos, porque atualmente a gente também está tendo uma guerra ali pela Europa, né? Então não sei como vai ser o resultado no fim dessa guerra. O que importa dizer é que a Ístria, que é a região onde ficou relativamente protegida desses conflitos mais intensos. Mas a sombra da guerra cobriu a Croácia inteira. E o Samir usa exatamente essa sombra. No livro, é um lugar que parece intocado, medieval, suspenso no tempo. Mas não. A guerra chegou ali também e levou gente. Agora sim, finalmente chegou a hora de falar do livro. No livro, é apresentado por 3 narradores diferentes: Mirka, Drazen, Raiko. São 3 relatos que contam, cada um a seu modo, uma mesma história. Mas antes de falar sobre a estrutura, é melhor apresentar essas personagens centrais, narradores ou as outras personagens também, porque sem elas o livro não faz o menor sentido. O protagonista dessa história é Carlo. Carlo é a única criança de Rum. E isso diz muita coisa. Numa cidade onde o tempo parou, onde as pessoas ficaram, onde os muros medievais delimitam o mundo, a única criança ali é chamada de o príncipe de Rum. Não porque ela é filha de um rei, não, mas é porque ela é filha da guerra. O pai do Carlo desapareceu com a guerra. Ele simplesmente sumiu. E a mãe de Carlo explica para o filho que o pai foi embora com os combates. E a guerra, então, levou o pai de Carlo. E aí acontece uma coisa que é, para mim, um momento mais doloroso e mais belo de todo o livro. Carlo, na sua inocência absolutamente terrível de criança que não entende o que de fato aconteceu, começa a desejar que a guerra volte. Porque se a guerra levou seu pai embora, a guerra talvez possa trazê-lo de volta. Essa é a lógica infantil de Carlo, que a gente não tem como criticar, né? Para além de Carlo, a história também tem Tomo. Tomo é um poeta cego que vaga pelas ruas de Rum. Ele é louco, né? Ou pelo menos os outros dizem que ele é louco. Ele fala verdades que ninguém quer ouvir. É uma figura que a literatura adora, que tem muitos livros. O louco sábio, o mendigo profeta. A gente encontra esse arquétipo em vários autores. Shakespeare já escreveu sobre loucos, Saramago, Guimarães Rosa, e vai, alienista do Machado de Assis, enfim. O que faz diferença aqui é a forma como o Samir usa e descreve o tomo. Ele não é um oráculo dramático, não. Ele é quase banal. Ele está ali, faz parte da paisagem. Ele é como as pedras. E além de Tom e Carlo, tem também a cidade, porque no livro, também é personagem. Mas esse relógio da torre está parado. Quer dizer, numa cidade onde o tempo literalmente não passa, onde as pessoas vivem esperando por algo que não volta, onde tudo é do século XI, tudo é do passado, o relógio da torre está parado. Isso me fez lembrar de uma coisa que os dados reais dizem sobre Rum. A cidade tem muralhas que literalmente impedem seu crescimento. O perímetro é o mesmo do século XI. Os muros, eles não foram destruídos. A cidade não se expandiu para fora desses muros. Ela ficou dentro. É como se os habitantes reais de Rum tivessem escolhido morar dentro de um limite que foi definido há, sei lá, séculos, há 1000 anos. E o Samir usa isso como estrutura emocional. Os personagens também têm seus próprios muros que não conseguem ultrapassar. Agora a gente vai falar de estrutura, porque faz escolhas formais bastante interessantes. O livro é dividido em 3 relatos. Os relatos de Mirka, Drazen e Raiko, como eu falei antes. 3 narradores, 3 perspectivas de uma mesma história.
E esses relatos, eles se repetem não de uma forma idêntica, eles têm as diferenças, algumas nuances, variações sutis, como se fossem três versões de uma mesma memória. Eu digo memória com cuidado aqui, porque é exatamente disso que se trata. Quando a gente tenta se lembrar de algum acontecimento, de alguma coisa traumática, e o trauma da guerra é exatamente isso, é o extremo disso, a memória não funciona como uma gravação, não. Ela funciona como um mantra. Conta a história, na próxima vez que tu conta, ela tá um pouquinho diferente, detalhe muda de lugar, uma emoção fica mais nítida ou mais nebulosa, e aí tu conta de novo, e aí mudam mais algumas coisas, e conta de novo, e conta várias vezes, porque você precisa contar essa história várias vezes. O trauma, ele precisa ser falado, ele precisa ser contado, para que a gente possa assimilar esse trauma. E aí vão mudando as memórias. O livro, então, replica isso formalmente. Os três relatos, eles não são três perspectivas independentes entre si. São a mesma história ser recontada, ligeiramente diferente a cada vez, como se a cidade inteira estivesse em processo de elaboração de luto. E tem um recurso que eu acho sensacional e passa despercebido numa primeira leitura de Rum. É isso que eu já falei aqui antes. O livro, ele não nomeia a guerra. Você não vai encontrar guerra da Iugoslávia ou Bósnia, qualquer referência geográfica ou histórica direta dentro do texto. A guerra é sempre a guerra, como se tivesse um artigo definido de propósito. A guerra. A específica. A única. A que existe aqui. Isso é uma decisão literária muito madura, porque a não nomear essa guerra, o Samir universaliza essa guerra. A história de Carlos esperando o pai, porque a guerra o levou, poderia ser a história de uma criança croata nos anos 90, mas poderia ser também a história de uma criança síria nos anos 2010, ou de uma criança ucraniana, palestina ou iraniana hoje em dia. O luto da criança que espera pelo pai ausente, ele não tem data, ele não tem bandeira, ele permanece em todo lugar. Tem 80 páginas, cabe no bolso. Você lê rapidinho, numa sentada, na época em que sentada era medida de leitura. Hoje em dia quer dizer outra coisa. Mas eu juro que o livro continua com a gente depois que a gente fecha ele. Eu tenho a teoria de que livros curtos e densos são os mais difíceis de escrever. Qualquer um pode escrever, qualquer um, bem entre aspas, tá? Não minimizando quem escreve livros longos. Qualquer um pode escrever 400 páginas sobre a guerra se quiser encher linguiça. Basta pesquisar, ter disciplina, etc., dados para encher as páginas de informações, relatos, enfim. Mas escrever 80 páginas que deixam um buraco de 400 se exige precisão, se exige um trabalho que a maioria dos escritores, ou pelo menos alguns preguiçosos, não tem. Mas o Samir, ele tem de sobra. Para quem é que eu recomendo esse livro? Eu recomendo para quem gosta de literatura que não mastiga o conteúdo, sabe? Que deixa as coisas nas entrelinhas, para quem não precisa de um narrador explicando o que sentir. Para quem sabe que às vezes um livro precisa arranhar. Para quem tem apreço por um objeto livro, por um objeto editorial bem feito, que trata o livro como objeto cultural e não como produto de massa. E aqui eu vou ser honesto com vocês. Para quem está disposto a sentar com o desconforto de uma história que nunca fecha, que não fecha completamente. Porque a vida, ela não fecha completamente. E a guerra menos ainda. Aqui eu preciso dar um crédito especial a Quelônio. Quelônio, para quem não sabe, é o nome científico, e aqui eu vou pescar, tá? É o nome científico da ordem que inclui tartarugas e cágados. Faz sentido para uma editora que anda devagar e carrega a casa nas costas, que escolhe projetos com cuidado, com critério, com preocupação estética que vai muito além do mainstream, como muitas editoras pequenas, médias, independentes fazem, né? No mercado editorial, que muitas vezes trata o livro como qualquer outra mercadoria, a Quelônio faz o oposto. Esse livro com capa de lixa custa literalmente mais caro de produzir que um livro normal. Você sabe disso, não preciso falar aqui o óbvio. E eles fizeram isso assim mesmo. Então, meu total respeito a Quelônio, ao projeto. E aí, continuando as indicações, se você quiser uma comparação aqui, se você gostou de Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago,
Se você curtiu Cidades Invisíveis, do Calvino, se você tem carinho pelos livros que parecem escritos por alguém que leu muito e decidiu destilar tudo isso em páginas, eu recomendo um para você. Mas se você quiser o oposto disso, uma narrativa linear, personagens bem explicadinhos, bem mastigadinhos, uma resolução clara no final, sinto dizer que não vai te frustrar. Mas isso não é nenhuma crítica, nenhum elogio também. Só honestidade sobre o que esperar do livro que você vai ler. Meu veredito, então, a leitura de Rum vale demais. Vale a capa que arranha. Vale a costura aparente. Vale o relógio parado. Vale o Carlo esperando o pai que a guerra levou. Vale o Tomo dizendo verdades que ninguém quer ouvir nas ruelas de pedra de uma cidade que tem 1000 anos e 20 pessoas. E se você tiver a sorte de ler e depois olhar para uma cidade velha de verdade, uma cidade medieval, murada, de pedra, daquelas que parecem ter sobrado no tempo, você vai pensar em eu tenho certeza disso. Eu deixo uma pergunta, então, para vocês responderem nos comentários. Vocês já leram algum livro que começou a contar uma história antes mesmo da primeira página dela? Pode ser pela capa, pode ser pelo cheiro, pode ser pelo peso, pode ser pelo tamanho, pode ser por qualquer coisa que não era texto, mas já era literatura. Me conta aí, eu tenho curiosidade enorme de saber isso de vocês. E se vocês conhecem o trabalho de Sami Mesquita, me conta também, quero saber, quero ler mais sobre ele. E o último pedido que eu faço é, curte o vídeo se você ficou até aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com aquela pessoa que você sabe que ia adorar conhecer esse livro. Então, até a próxima. Muito obrigado pelo envio, pelo livro muito bonito, Sami e Editora Quelônio. Leiam Rum, leiam editoras pequenas, independentes, leia literatura brasileira contemporânea.